Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e conforme eu prometi, né, gravei aí essa aula de correção da nossa prova V1, né, com o objetivo de ganhar tempo, né? Não vamos deixar de ter a vista de prova, vocês vão pegar as provas de vocês na próxima aula, vão levar para casa e vão com toda calma observar o vídeo da correção e eventualmente fazer as ponderações que forem cabíveis na própria prova por escrito, tá certo? Exclusivamente de questões que tenham sido deixadas à caneta, né? E vão trazer para que eu possa revisar, tá certo? Mas eu não vou perder uma aula inteira com vista de prova. Eu vou continuar discutindo os assuntos, pretendo ainda fazer uma aula prática demonstrando a execução da nossa APS, né? Então, naturalmente, não podemos abrir mão dessa aula aí que nos é muito cara, ok? Então vamos lá, vamos corrigir a nossa V1 de arquitetura de redes. A primeira questão é aquela questão do formato diferente, né? Que vocês ainda não estão muito habituados, mas que já vem estando presente em várias provas, principalmente ENAD, ENEM, enfim. É uma questão onde são feitas duas assertivas que precisam ser separadamente avaliadas, se são verdadeiras ou falsas, e caso as duas sejam verdadeiras, se existe uma relação de justificativa, uma relação em que a segunda assertiva é uma explicação da razão pela qual a primeira é verdadeira, certo? Então, o enunciado dessa questão, ela diz, né, quando os dispositivos de processamento de dados trocam dados, os procedimentos envolvidos podem ser bastante complexos. Deve haver um caminho de comunicação entre eles, diretamente através de uma solução peer-to-peer ou via comunicações em rede. Essa complexidade é tratada através de arquiteturas em camadas, como a OSI da ISO e a TCP/IP. Sobre arquiteturas em camadas e os modelos padronizados, avalie as seguintes assertivas. Primeira assertiva. Há possibilidade de fragmentação, mas não há retransmissão de pacotes na camada de rede, sendo esta funcionalidade exclusiva da camada de transporte. Bom, então, como nós vamos ver aí no próximo slide, ela é verdadeira, né? A fragmentação, ela acontece na camada de rede, ela é feita pelo IP, no entanto, não como parte do processo, como é o caso da segmentação feita na camada de transporte, e sim por conta de uma situação inesperada ou indesejada, aonde o pacote ele é maior do que o limite máximo tolerado por aquela rota, que eventualmente pode ser uma rota alternativa, usada por conta de congestionamento, até mesmo por balanceamento de carga. Ocorre que essa fragmentação, ela, pelo fato de ser feita em regime de emergência, ela não tem um suporte. Então, os fragmentos eles são criados, né, caso seja necessário, e são enviados, são roteados pela rede da mesma forma que os demais pacotes, ou seja, os fragmentos podem chegar fora de ordem, tá certo? Existe uma maneira de reordená-los, né, que está baseada no campo fragment offset, né, do cabeçalho, mas não há como recuperar, não existe a funcionalidade de recuperação de fragmentos pela camada de rede, tá certo? Então é um procedimento, digamos, de emergência, ok? Bom, a segunda assertiva ela fala: os modelos em camada definem serviços, protocolos e interfaces exclusivos, de forma que a operação de cada camada é destinada a prover serviço à camada superior adjacente. Ou seja, além de verdadeira, a segunda assertiva ela explica a primeira, né? Porque a recuperação de unidades de dados perdidas é feita exclusivamente pela camada de transporte, certo? Então, aqui materializando o que a gente já comentou, na primeira questão, a fragmentação é uma possibilidade, né, feita pela camada de rede, só que a responsabilidade de recuperação é feita apenas pela camada de transporte, certo? Ela é correta, conforme eu já expliquei no slide anterior. E a segunda assertiva, os modelos em camadas definem serviços, protocolos e interfaces exclusivos, perfeito.
de maneira que cada camada tem as suas funções específicas, não repetindo-as em outra camada. Então, ela, além de ser verdadeira, justifica a primeira assertiva. Consequentemente, a resposta da questão é letra D. Ambas alternativas são verdadeiras, a segunda justifica a primeira. Ok? Bom, a segunda questão é uma questão objetiva simples, onde nós questionamos aqui as funcionalidades de cada camada. Então, vamos analisar uma por uma. A camada de aplicação é responsável pela compactação de dados? Não, essa função é da camada de apresentação. Ok? Segunda questão, a camada de apresentação é responsável pela interface com o usuário, está trocado. Essa funcionalidade é de aplicação, certo? Na letra C, a camada de transporte é responsável pela multiplexação de conexões de rede. Perfeito, corretíssimo. Além disso, é responsável também pela segmentação de dados, remontagem, enfim, numeração de segmentos, ou seja, colocação em ordem, a recuperação dos pacotes perdidos, né? Tudo que a gente já discutiu. Na letra D, a camada de rede é responsável pela retransmissão dos pacotes perdidos? Não, conforme acabamos de dizer, função de transporte. Camada de enlace é responsável pela codificação de dados? Não, essa funcionalidade é de camada física. Ok? Bom, a terceira questão eu botei uma figurinha, né, até inclusive na minha máquina, na minha casa, né, onde eu tenho lá dois sockets, né, na porta 139 e outro socket na porta 49267, ambos sockets TCP, sendo que um deles está efetivamente conectado em HTTPS, né, o segundo socket, e o primeiro ele está em estado de listening, ou seja, é um processo servidor que está em execução na minha máquina, no caso, um serviço NetBIOS, né, um serviço de compartilhamento. Bom, então vamos ver, dentre as 5 opções, qual é a verdadeira. Letra A. Há um processo servidor na máquina testada aguardando pedido de conexão. Certo, verdadeiro, já é a resposta correta, que é justamente o primeiro socket, né, 192.168.0.14, na porta 139, que está em estado de listening, né? Conforme nós vimos e discutimos em sala de aula, a primeira coluna dessa tabela diz qual é o protocolo de transporte, no caso TCP para as duas. A segunda coluna diz quem é o socket de origem. A terceira coluna diz quem é o socket de destino. E a quarta coluna diz o estado, né, dessa associação. Claro que se fosse o DP não haveria essa quarta coluna, porque não há orientação de conexão, ok? E não é orientada a conexão, o DP, mas o TCP então eu tenho o status da conexão ali na quarta coluna, tá ok? Então a primeira já é a resposta da questão. As demais, há 2 sockets sendo apresentados, um na máquina local e outro na máquina remota. Não, há 3 sockets, né, efetivamente ilustrados, tá certo? Porque na terceira coluna eu tenho o socket lá da máquina de destino, ok? Então, não é verdadeira essa. Letra C, há uma conexão orientada e outra não orientada à conexão. Não, ambas são orientadas à conexão, com TCP. Letra D, não há multiplexação em uso, né? Claro que não, eu estou vendo, é nítido lá, o IP 192.168.0.14, né, está sendo compartilhado com 2 serviços completamente diferentes, né? Um naturalmente web, né? O segundo é web, o primeiro eu já falei, é um serviço de compartilhamento, NetBIOS, e o segundo é um serviço web na medida em que está sendo acessada 443, no caso HTTPS, tá certo? Então há multiplexação da conexão de rede pelos 2 serviços. E letra E, na segunda linha, é apresentada uma conexão sem possibilidade de transmissões. Não, porque está sendo usado o TCP. E se está sendo usado o TCP, sempre existe a possibilidade de retransmissão, ok? Bom, então está aí a resposta certa da questão. Aqui eu estou explicando, são 3 sockets, conforme eu já falei. Na letra C, ambas conexões são TCP. Há 2 processos no mesmo IP, que no caso é o 92.168.0.14, é visível na figura. E na segunda, pelo fato de ser TCP, existe a possibilidade de retransmissões, ok? Quarta questão, a questão sobre os resource records do DNS, né? Questão fácil também, bastante simples. Eu questiono, que eu mostrei dezenas de vezes em sala de aula, né,
utilização de um único hardware para vários serviços, FTP, web, SMTP, com a URL personalizada, né? Por exemplo, ftp.domínio, www.domínio para web e SMTP ou mail, tanto faz, .domínio. Essa é a ideia. Então, qual é o resource record que eu uso para poder configurar essa multiplicidade de serviços numa única máquina, num único hardware, né? Bom, então, letra A. Um resource record A. Não, porque o A é de address, né? De endereço. É aquele que me diz qual é o endereço IP de um determinado domínio. Se fosse AAA, seria IPv6. Como é apenas um A, é o endereço de 32 bits do IPv4. Certo? Na letra B, um resource record PTR para cada um apontando para a mesma máquina. Não, porque o PTR é o ponteiro para reverso. É aquele onde coloco dado um IP, qual é o URL que está associado a esse IP. Então não tem nada a ver com o que a gente está precisando. O resource record MX é Mail Exchange, ou seja, é o servidor de correio eletrônico que atende, no caso SMTP, que atende pelo domínio, tá certo? Então também não tem nada a ver com a função solicitada. O resource record CNAME, que é de canonical name, para cada uma apontando para uma mesma máquina. Perfeito, é exatamente isso. Eu vou criar aliases, né, com o CNAME e vou associá-los à máquina, ao hardware, né, o nome da máquina que eu vou usar para hospedá-los, conforme a gente viu em sala de aula. Então, a letra D é a resposta correta da questão. Na letra A, um resource record alias, esse resource record não existe no DNS, tá certo? Então, não é a resposta correta da questão, tá certo? Não existe SRR. Quinta questão, também objetiva, sobre os cookies, né? Então, para que é que servem os cookies? O que são cookies, né? Então, como a gente falou em sala de aula, cookie é um arquivo de texto que é depositado pelo servidor na máquina do usuário, com o objetivo de personalizar o seu acesso. Ou seja, na próxima vez que o usuário acessar o servidor, aquele arquivo de cookie vai ser enviado para que o servidor procure nos seus registros quais foram os interesses, né? as principais informações buscadas pelo usuário na vez passada, na vez anterior. Né? Infelizmente, hoje em dia isso é um pouco obscuro para nós, porque a maioria aí dos browsers, né, eles vêm por default bloqueando cookies, né, por conta não apenas da ação maliciosa possível, né, como também de uma sobrecarga que pode acontecer pelo depósito aí de milhares de cookies na máquina cliente, tá certo? Mas vamos avaliar então as possibilidades, as assertivas. Cookie seria uma informação de roteamento enviada pelo servidor com o objetivo de otimizar o tempo de resposta no próximo acesso? Claro que não. Letra B. Trechos de código que são enviados ao computador do usuário para serem executados no próximo acesso ao mesmo. Né? Quer dizer, é parecido, né? Mas não são trechos de código na realidade. É uma informação apenas, é um arquivo de texto. Não é nada executável, pelo menos essa não é a intenção do cookie. Na letra C, trechos de código da página acessada que são executados durante o período em que o navegador exibe a página. Também não. Na letra D, informação enviada pelo servidor que hospeda a página para ser reenviada pelo navegador no próximo acesso ao mesmo servidor. Perfeita, essa é a resposta certa da questão, né? Porque vincula, então, aquele cliente ao servidor e toda o tracking, né, todo o acompanhamento da atividade desse cliente, ela pode ser usada para personalizar o próximo acesso do cliente. Né? E na letra E, informação referente ao computador onde é executado o navegador, que é enviado ao servidor. Não existe essa intenção em princípio, ok? Bom, então vamos agora para a sexta questão, também uma questão objetiva. Um programador deseja acelerar o carregamento de página web no navegador, ainda que isso custe um consumo maior de memória, certo? Então, para isso, o que ele deve fazer? Conforme nós discutimos, né, ele deve usar o HTTP 1.1, que é o HTTP persistente, e deve usar a modalidade pipeline, porque na modalidade pipeline, se eu tiver várias páginas disponíveis, né, como ele fala,
eu posso, várias conexões, né, na realidade, disponíveis, eu posso acelerar sobremaneira a minha navegação, fazendo com que os objetos enfileirados eles sejam usuários, eles sejam transmitidos através dessas múltiplas conexões. Então eu teria muito mais rapidez. Então, analisando as opções, a que efetivamente atende a essa minha necessidade é a letra D. Né? Deve usar o HTTP Persistent Pipeline para permitir que múltiplas conexões sejam utilizadas. Tá certo? Na sétima questão, sobre o FTP, questão muito fácil, muito simples, né? Letra A. Enquanto a conexão de controle fica aberta durante toda a sessão, a conexão de dados é estabelecida e encerrada a cada solicitação. Perfeito, correto. Né? O FTP é um dos poucos protocolos, né? Não é só ele, né? Nós temos também o DHCP, temos o SNMP, que usam mais de uma porta, né? Para funções diferentes. Tá ok? Então, a função é essa. A conexão de dados é aberta, o arquivo é trazido e a conexão é encerrada. Mas a conexão de controle fica aberta o tempo todo, para que comandos sejam trocados entre o cliente e o servidor FTP. Na letra B, para evitar problemas com o firewall, o FTP, no caso, oferece um modo de operação passivo, perfeito. É aquele onde se inverte o pedido de conexão para fins de fazer download de um arquivo, né, ao invés de ser feito o pedido de conexão pelo servidor para o cliente, né, porque as conexões TCP são feitas assim. Quem deseja enviar alguma coisa, né, no caso, por exemplo, do HTTP, você vai enviar um comando GET. Então, você faz o pedido de abertura de conexão. O pedido de abertura de conexão é sempre feito por alguém que deseja enviar algo. Então, se eu estou num servidor FTP que quer transmitir, que precisa, né, foi solicitado a transmitir um arquivo pela conexão de controle, então deveria ser aberta uma conexão de dados do servidor para a sua máquina. Mas isso qualquer firewall bloquearia. Então o modo passivo inverte isso e também usa uma porta alta, né, como destino para evitar problemas com firewall. Certo? Letra C. Opera exclusivamente sobre TCP. Perfeito. Não há FTP sobre UDP. Ele, pelo fato de ser tráfego de dados, demanda orientação à conexão, no caso TCP. Na letra D, pode usar conexões persistentes ou não persistentes, como no HTTP. Não, o FTP ele é apenas não persistente, né? Até corroborando a resposta da letra A. Tá certo? Ou seja, as conexões de dados são abertas e encerradas. Não há como mantê-la aberta para o próximo pedido de arquivo, como acontece, por exemplo, com HTTP. Tá certo? Então, a letra D é a resposta correta. Na letra E, sua segurança é fraca, não oferecendo criptografia nem autenticação de dados. Perfeito. É claro que nós temos o SFTP, né, que são o Secure FTP, onde eu tenho criptografia, autenticação, tudo com base em criptografia assimétrica, mas o FTP puro, né, o FTP tradicional, ele não tem nenhum tipo de proteção ao fluxo de dados, tá certo? A única segurança mínima é o login e senha, que, diga-se de passagem, são enviados em claro pela rede, então não tem segurança nenhuma, ok? Bom, oitava questão, né, falando sobre protocolos de correio eletrônico e, na realidade, pegando mais em cima do webmail. O webmail, como eu tenho dito em sala de aula, é uma gambiarra que foi criada no passado para evitar os problemas que nós tínhamos com os protocolos POP e MAP. Né? Quer dizer, você depender, né, de um cliente específico para poder ler e-mail. Tanto faz ser POP ou IMAP, você teria que ter um cliente, né, POP ou IMAP, para poder ler o correio eletrônico. E com o webmail basta você ter um browser que qualquer dispositivo de conectividade tem. Perdão, qualquer estação de rede tem, né, atualmente. Então, o webmail realmente ele tem essa utilidade, mas como eu disse, é uma gambiarra. Então, na realidade, o webmail é o quê? É uma aplicação web, né, onde o cliente, através do seu browser, faz requisições web para o servidor, né, web do seu webmail, que, por sua vez, se comunica com os servidores SMTP, POP, MAP, enfim, para poder realizar as tarefas. Então, é como se fosse uma camada de aplicação além da camada de correio eletrônico, certo? É assim que funciona. Então,
vamos analisar as opções. Na letra A, em uma sessão webmail, o cliente acessa apenas um servidor web, sendo os protocolos de correio executados entre este servidor web e os de correio. Então já temos aí logo a letra A, a resposta correta da questão. Vamos ver o que está errado nas demais. Na letra B, em uma sessão webmail, o cliente usa apenas o SMTP para enviar mensagem, sendo os demais protocolos de correio executados entre servidor web e os de correio para receber mensagem. Não, os três serviços são executados, tanto o SMTP como POP3 e MAP, são executados no lado servidor, ou seja, após o servidor web do webmail, né? Não há uso, no caso do webmail, do cliente, né, pelo cliente dos protocolos SMTP, POP ou IMAP. Na letra C, em uma sessão webmail, o cliente usa apenas o protocolo SMTP para receber mensagens, então já está errado também, né? O webmail é somente HTTP, como eu já falei. Na letra D, em uma sessão webmail, o cliente executa diretamente os protocolos SMTP para enviar mensagem, POP ou IMAP também é falsa, não há essa utilização, né? O cliente usa só HTTP. E na letra E, em uma sessão webmail, apenas o protocolo IMAP também está errado. É só HTTP, ok? Bom, agora as nossas discursivas, né? A primeira discursiva eu peço para vocês imaginarem uma aplicação que vocês vão desenvolver, aonde você vai ter três principais fontes de informação para o seu cliente, né? A primeira delas é um texto normal em HTML, onde eu tenho lá um portfólio de produtos, informações sobre a empresa e tudo mais. A segunda aplicação é uma aplicação de vídeo, onde eu vou passar vídeos sobre a empresa. A grande maioria das empresas resolve isso com o YouTube. Eu, honestamente, se fosse desenvolvedor, não faria isso, porque além de estar usando a marca YouTube, né, para economizar, provavelmente, né, os recursos de você ter um servidor de distribuição de mídia, você fica vulnerável a todas as vicissitudes, aí, a todos os problemas que o servidor do YouTube pode sofrer. Tá certo? Inclusive com eventuais penalidades, né? Retirada do seu vídeo do ar por alguma questão subjetiva, alguma questão de quebra de regras, de contrato, coisa parecida. Então eu não faria isso. Eu montaria um servidor, né, de distribuição de mídia, muito simples, tá certo? Tudo baseado em IP, tudo gratuito, tá certo? E teria com isso um desempenho muito melhor, né, do que jogar para o YouTube, tá certo? Bom, a terceira aplicação seria o chat, né? E o chat, ele tem uma característica, eu falei em sala de aula, que seria interessante ter a capacidade de permitir que tanto o usuário quanto a empresa salvassem o diálogo tido entre os dois, né? Bom, enfim, então vamos aí avaliar qual seria a melhor solução, pelo menos do meu ponto de vista. Aceito ponderações, mas sem sombra de dúvida com tudo que nós discutimos em sala, e o que eu vou usar na correção vai ser o que eu vou apresentar aqui agora. Bom, então nós temos aqui o gabarito da resposta, né? Onde nós vamos ter as três aplicações que eu expliquei. A primeira delas, a aplicação de texto, né, onde eu tenho lá o HTML do portfólio da empresa, quem somos, aquela história toda, né, como é HTTP, o protocolo é TCP, o modelo é cliente-servidor, onde está o conteúdo, né, que vai ser apresentado nas janelas dos clientes, então não tem dúvida. A janela de vídeo, como eu tinha dito a vocês, a diferença é que eu faria a transmissão de vídeo em UDP e não em TCP, né? Faria ele não orientado à conexão, usaria apenas um RTP, um RTCP para poder evitar que pacotes atrasados fossem apresentados, né? Nós ainda não discutimos isso, vamos discutir mais adiante, tá certo? Mas eu não usaria TCP, eu usaria UDP para evitar uma busca desnecessária por precisão, que poderia provocar travamentos, poderia provocar lentidão, certo? Então seria um modelo cliente-servidor, no entanto, sobre UDP e não TCP. Não há nenhuma incoerência nisso, tá certo? Existem vários serviços que são desse tipo, cliente-servidor com UDP, tá certo? O SNMP é um deles.
Bom, a terceira também é um pouquinho atípica, né? Seria a janela chat diretamente entre uma atendente e o cliente em peer-to-peer. Mas, conforme eu orientei vocês durante a prova lá, seria interessante, seria importante que as conversas fossem registradas para evitar problemas jurídicos no futuro, coisa parecida com isso. Então eu usaria um modelo híbrido, né, entre peer-to-peer e cliente-servidor, né, orientado à conexão em cima de TCP para evitar a falta de alguma vírgula, né, algum ponto, qualquer coisa que pudesse mudar o significado, né, do que está sendo dito, ok? Mas o modelo seria híbrido entre peer-to-peer e client-server. Tá certo? Essa realmente talvez tenha sido a questão mais difícil da prova, sem sombra de dúvida. Bom, a 10ª questão é a que eu peço para você descrever o passo a passo, né, de um acesso à web, né, desde o momento do computador sendo ligado e imaginando que todos os proxies estão vazios, todas as caches estão vazias, enfim, é o primeiro acesso web do dia, tá certo? Então, vamos ao passo a passo com tudo que é possível. Só tem um pequeno detalhe aqui que eu acho que pode ter provocado alguns erros de vocês na resolução. Eu faço a ressalva lá no final que o uso do HTTP 1.0 é o foco dessa questão, tá certo? Então, o HTTP ele é não persistente. Então, nesse cenário, o que acontece? Vamos lá. Primeiro passo. A máquina de origem faz uma requisição DNS sobre o DP, né? Ao receber a resposta, armazena a resolução em cache. Usa então a resolução para pedir uma conexão TCP com o site de destino. Através da conexão estabelecida, traz a página principal. Armazena a página em cache e aí que tá, né? Vamos ver como é que vocês fizeram. Encerra a conexão TCP, porque se está usando o HTTP 1.0, a cada arquivo trazido, pedido e consequentemente atendido, a conexão é encerrada. Não há persistência. Essa é a grande diferença, ok? Então, após encerrar a conexão TCP, ele começa a interpretação do código da página, normalmente a index.html, o HTML, certo? Até encontrar um objeto referenciado. Então, logo encontra esse objeto, o que ele faz? Pede outra conexão TCP com o site destino, para trazer apenas esse objeto. Traz o objeto, armazena ele em cache, certo? E encerra a conexão TCP novamente. Tá ok? Esse processo fica em loop, né, de 7 até 10, até terminar o código completamente, para vocês verem como que o HTTP 1.0 não persistente é problemático em termos de desempenho, né? Porque você vai ficar estabelecendo conexões o tempo todo. Ok, pessoal? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado da resolução em vídeo, né? Na próxima aula, então, eu vou levar as provas todas corrigidas, vou entregar para vocês. A gente não vai discutir as provas de sala de aula, vocês vão levar para casa, com calma, vão ver a resolução e na outra semana poderão me trazer para eu poder fazer uma eventual revisão de pontuação. Ok, pessoal? Então, um grande abraço aí e até a próxima, tá certo?